Aê! Boa noite! Boa noite, pessoal! Quem já está aí, quem está chegando, se apresente. Márcia. E aí, Rodrigo, tudo bem? Seja bem-vindo. Hoje nós temos aí mais um bate-papo sobre o mundo dos condomínios, sobre a vida em condomínio, sobre transformação da vida em condomínio. Boa noite, Rodrigo. Igualmente, Rodrigo, que prazer. André, boa noite. Olá, Beto, Eliane, Vandrei. Aqui em Florianópolis está bem frio e é muito legal receber vocês com a sua presença, o seu carinho. Boa noite, Beto. Como é que tá aí? Aí deve estar frio também, né? Igor, Simone. Logo, logo, o nosso querido convidado da noite, o David de Piracicaba, vai estar entrando. Samuel, Taline. Oi, chefinha. Márcio, olha o Grima, o chefe, tudo aqui. Que responsa, hein? Bora pra cima. Vamos ver se o David já tá na área. Que aqui o principal é sempre o nosso convidado. David, se prepare. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. David, cadê você, meu bem? Evelyn, Andy. Olá, Simone. Tudo bem, David? Tudo jóia? E você, como tá? Tô ótima, tô animada aí para nossa conversa. E tu? Animado, nervoso e tudo mais. Vambora. Nossa, não precisa ficar nervoso. Finge que é mais um papo daqueles que a gente tá batendo aí, tá tudo certo. É verdade, a gente tem conversado bastante, tem sido muito bom. Viu que hoje eu Bora vim aqui para o banco, vim aqui para o lab, como a gente chama. Hoje o cenário está diferente, olha que bonito. Especialmente para ti. Muito obrigado. Eu conheci o cenário aí. Eu estive aí ano passado e conheci aí o espaço aí. Show de bola. Que legal, coisa boa. David, hoje tu é a estrela da nossa noite. Hoje a gente vai aprender um pouco contigo aqui, que eu e o pessoal aqui do Condoconta sabemos o quanto tu tem para colaborar com esse nosso ecossistema, com o teu conhecimento, com a tua experiência, com a tua trajetória. Então, seja bem-vindo, se apresente, por favor. Obrigado, Simone, pela gentileza do convite. Me sinto assim uma responsabilidade gigante, né? Espero poder ajudar, contribuir de alguma forma com todo mundo que está aí acompanhando. E, bom, me chamo David, como você já me apresentou, atuo nesse mercado de condomínio aí como gestor já há 18 anos e tenho caminhado um pouquinho aí nesse mercado, aprendendo bastante, acompanhando a evolução, né, que tem acontecido. O grande impacto aí na questão digital, né, que esse mercado tem sofrido. E, enfim, estamos aí tentando ajudar e contribuir de alguma forma e acompanhar tudo que está acontecendo. Coisa boa, é isso aí. E como é que iniciou a tua carreira como síndico profissional, lá no começo? Conta pra gente, David.
Legal. Acho que é até bacana contextualizar um pouquinho, pessoal. Bom, eu cheguei nesse mercado em 2003, né, onde tive uma proposta para trabalhar numa empresa, uma administradora pequena, uma empresa familiar, e até então desconhecia assim totalmente o mercado de condomínio, né? Para mim foi uma grande surpresa. Eu vinha do mercado contábil, né? Então trabalhava em empresa no ramo contábil e passei por vários setores, né? Nesses escritórios de contabilidade, então departamento pessoal, fiscal, a parte empresarial também com aberturas, encerramentos, enfim. E aí foi quando me veio a proposta para trabalhar numa empresa, uma administradora de condomínio, e naquele momento a empresa tinha uma necessidade pontual nessa parte contábil, então estava tendo algumas dificuldades com a questão de prestação de contas, conciliações, e eu fui convidado para estar ali fazendo parte da empresa e tentar ajudar a resolver essa dor que a empresa tinha. E aí aceitei o convite, passei a conhecer o mercado, passamos esse período inicial de adaptação, de conhecimento, conseguimos aí equalizar as questões ali que a empresa tinha, né, nessa área aí mais contábil, e aí eu comecei a evoluir dentro desse mercado. Comecei a ajudar a empresa em outras frentes, né, dentro da parte da gestão, e até chegar na parte de atendimento dos clientes. E foi algo progressivo, né? Passei cada vez mais a atender os clientes, auxiliar os proprietários, até que fiquei nessa empresa por 4 anos, até que entendi que eu poderia ter um negócio próprio, né? E aí acabei montando um projeto, uma administradora própria, comecei com a cara e a coragem também. A ideia, a princípio, era tentar conciliar essa parte contábil com a parte de condomínio também, mas no final das contas acabou se tornando só a parte contábil mesmo. E fiquei durante 5 anos nesse projeto próprio. A gente, logo no início, eu dividi esse projeto com um sócio, permaneci nesse empreendimento por 5 anos. E nesse período tínhamos um cliente específico que ele estava vivendo um momento ali muito pontual e me convidou para ser ali o síndico do condomínio. Estavam passando por algumas dificuldades e pelo fato de eu estar dentro desse ecossistema condominial, né, para mim estava um pouco meio que atrelado ali, fácil, né? Tá ajudando aquele cliente naquele momento. Aí veio o convite, exerci a função de síndico ali durante um tempo, até a gente conseguir equalizar as questões que o condomínio tinha, e posteriormente passei o bastão. Então, foi esse mais ou menos o início aí da minha caminhada. Posteriormente, saindo desse projeto próprio, eu voltei para o mercado de condomínio, atuei em algumas administradoras também, especificamente no mercado de São Paulo, né? Faz pouco tempo que eu estou aqui na cidade de Piracicaba, tem uns 2 anos e meio, mais ou menos. E até uma coisa curiosa, que a ideia, quando eu vim para cá, não era trabalhar com condomínio. É mesmo? A ideia era fazer alguma outra atividade, talvez um pouco mais tranquila. Até porque o que me motivou a vir para cá foi um período meio complicado que eu passei com questões de saúde, né? Então eu e a minha família falamos, vamos buscar uma vida um pouquinho mais tranquila. E de fato em São Paulo era muito agitado, porque como gerente de carteira a gente tinha ali uma quantidade grande ali de condomínios para atender, então a minha rotina era muito puxada, com muitas assembleias para fazer e realmente era uma jornada de trabalho muito intensa. Mas, assim, foi um aprendizado gigantesco, né? Então, vim para cá, para o interior, e acabei parando no mercado de condomínio de novo, e estamos aqui tocando e tentando construir uma coisa bacana aqui.
Dizem que, e agora eu acredito, que condomínio é uma cachaça, né? Uma vez tu tomou um gole, difícil de parar. Você sabe que é gozado isso, Simone, porque eu tenho muitos amigos de São Paulo, né? E eu lembro que logo, uma das empresas que eu trabalhei, tinha um amigo lá, o cara está nesse mercado há muitos anos, e ele tinha saído e ele tinha retornado recentemente, né? E aí eu até brinquei com ele, falei, cara, por que você voltou para essa loucura toda? Aí ele virou para mim e falou assim, David, eu não consigo ficar sem, cara. Eu achei que eu conseguisse, mas eu não consigo. E eu, anos depois, acabei experimentando a mesma coisa. Quando eu cheguei aqui, de fato, comecei a sentir falta dessa vivência, desse ar condominial, por incrível que pareça. Ah, eu acredito, porque é muito dinâmico, né? Um dia nunca é igual ao outro, né, David? Sim, Então, é eu verdade. sou uma pessoa que eu não gosto de rotina, não gosto dos dias todos iguais. Então, eu acho maravilhoso, Verdade. porque cada dia é muito diferente do outro, né? O Sem próprio dúvida. perfil das pessoas, dos síndicos, das administradoras. Então, acaba que a gente sempre tem algo para aprender, algo que nos desafia, né? Então, isso, para quem tem Sem esse dúvida. perfil, nossa, é maravilhoso. Por isso que é difícil de, daqui a pouco, não quero mais. Não, porque é uma coisa que todos os dias tem novidade, né? E eu, Verdade. particularmente, adoro essa ideia, assim. E eu É queria verdade. É uma adrenalina forte. Exatamente, essa eu acho que é a palavra que define, né? Adrenalina, exatamente. Ontem Sim. era 10h40 da noite, eu deitei, mas tinha uma assembleia rolando de um cliente nosso, esperando o que ia acontecer. Cara, tu não dorme, porque precisa saber o que É verdade. rolou ali, se vai surgir alguma dúvida, se alguém vai te chamar. Então, né, esse que é o nosso É dia a verdade. dia, assim. E o que foi Verdade. fundamental, David, para te preparar para essa área, assim? O que foi imprescindível? O que hoje, né, tu fazendo assim uma retrospectiva, o que tu consegue trazer? Olha, eu acredito, Simone, que a minha experiência na área contábil foi um dos fatores fundamentais. Por quê? Como eu disse para você, eu passei por vários setores dentro da área da contabilidade, né? Então, eu acabei passando pela parte do departamento pessoal, onde eu fazia toda a rotina de BP, tanto cálculo de folha, rescisões, contratações, demissões, homologações. Aí fiquei um tempo durante um tempinho na parte fiscal, então fazendo toda a parte tributária, a parte de também empresarial, onde abertura, encerramento, a parte de alteração também, tudo isso me deu uma bagagem muito boa, porque a gestão de um condomínio ela é plural, né? Ela tem várias frentes. Então, você não está lidando com uma área específica, né? Você está lidando com várias áreas ali ao mesmo tempo. Então, você está lidando com a área contábil, você está lidando com a área jurídica, você está lidando com uma área de engenharia, na questão de manutenção, enfim. Então, são diversas áreas que você está lidando ali ao mesmo tempo, né? Então, essa experiência para mim foi fundamental, sim. Conseguiu pavimentar um caminho ali bem sólido para que eu conseguisse ir construindo, eu acho que uma carreira bem sólida nesse sentido. Então, eu julgo que essa experiência para mim, sem dúvida, foi sensacional. Porque lá na frente, quando eu estava dentro dessa gestão, quando eu me deparava com esses assuntos, eu conseguia lidar com eles ali de forma muito tranquila e muito confortável até. Ou Aí seja, existiram outras coisas que ao longo do caminho eu tive que construir, claro, mas essas elas já estavam bem maduras já. né, conhecimento, né, David? Sim, Conhecer, sem estudar, dúvida.
entender que, como tu falou, né, a gestão de condomínios, ela é algo que é muito costurado, tem muitas bordas aí para estar alinhavando, né, para que realmente a coisa Exatamente. saia dentro do que precisa ser. E o legal, assim, é que tu primeiro passou né, pela administradora, começou a te desenvolver ali, depois tu foi, né, para a área de, né, tu te tornou um síndico profissional, né, assumindo alguns condomínios. Sim. E como é que foi a virada de chave, assim, para que tu tenha, né, eu entendi que tu teve uma mudança de cidade, tudo, mas como é que foi tu te tornar, criar a tua própria administradora, enfim, fazer enfim, esse início do teu negócio mesmo, como administradora? Primeiro que era um desejo que eu já tinha, né, Simone? Até então, óbvio que não era uma administradora de condomínio, porque eu não conhecia o mercado, desconhecia. O que tinha na minha cabeça, assim, mais claro, seria um escritório de contabilidade, porque era o mercado que eu comecei a perceber que inicial para administrar um condomínio, fazer uma gestão competente, eu comecei a sonhar com aquilo, de repente empreender naquele segmento, né? Então era algo que eu já tinha ali no coração. Essa questão do síndico, ser um gestor de uma administradora e também exercer a função de síndico, embora elas são funções diferentes, mas elas estão muito atreladas uma à outra, né? Eu sempre me posicionei mais como um apoio ao síndico do que propriamente como um síndico profissional. Então, eu sempre atuei mais como um apoio ali, apoiando a gestão daquele síndico, seja ele profissional, seja ele síndico morador, né? Mas certamente esse desejo de querer empreender, de ter um negócio próprio, que fez essa mudança de chave. E aí, óbvio, essa experiência que eu vim construindo ao longo do tempo, né? Você vai amadurecendo isso aos poucos e quando você vê um processo muito natural, né? Você já vê a possibilidade ali. Assim, né, nessa questão dos atendimentos que você vai fazendo, nesses relacionamentos que você vai construindo, as pessoas acabam te dando dicas, te dando deixas, né? Puxa, olha, eu gosto do teu trabalho, acho que você tem potencial, aquela coisa toda. Então, vai juntando aquilo que você tem dentro de si com todos os resultados ali. Eu acho que é algo natural e quando você vê, está acontecendo ali. Acho que é um processo natural. Boa, muito legal esse teu depoimento. De 1 ano e meio para cá, depois do início da pandemia, mais ou menos, 1 ano e pouco, o que mudou para ti, para o David, para o teu negócio, para a região que tu atua? O que tu consegue trazer aqui para a gente? David? Pode falar. Tá, eu acho que deu uma travada, né? Tu não ouviu a minha última pergunta. Não consegui ouvir. Boa. Qual foi o impacto da pandemia no teu negócio de 1 ano e pouco para cá? Olha, bom, é inegável que a pandemia, ela de fato atingiu a vida de todo mundo, né? Em todos os setores, isso é inegável. Eu acho que o principal temor dos gestores de condomínio no início seria, eu acho que a principal assunto ali seria na questão da inadimplência, porque foi algo que atingiu a saúde e, consequentemente, atingiu a vida financeira das pessoas, né? Então, muito se falava no início a respeito dessa questão, poxa, a inadimplência vai explodir, a gente não sabe como vai ser, mas a gente sabe que não só isso, mas a questão também do relacionamento ali dentro do ambiente do condomínio foi extremamente afetado, né, as famílias, enfim.
E claro que trouxe um impacto, a gente teve que, de fato, dedicar uma atenção maior para os clientes, porque, de fato, eles estavam precisando. Primeiro porque era um terreno que a gente não sabia o certo que estava acontecendo. Então, estava todo mundo olhando e buscando respostas. E os gestores de condomínio não era diferente, estava todo mundo também buscando respostas. Isso que é uma coisa que eu acho muito importante são conexões. A gente precisa construir conexões, né? Independente da carreira que a gente tenha, a conexão ela faz total diferença. E nesse momento, eu acredito que as conexões fizeram muita diferença, porque a gente começou numa troca constante de experiência, de situações que gestores estavam passando, vivendo, e o que eles estavam fazendo para resolver aqueles problemas. E a gente começou a construir algo do zero, porque até então não existia protocolos para isso. Foi algo inesperado, né? E as proporções que tomou, ninguém imaginava que seria assim. E a vida condominial também foi extremamente afetada. Então, a gente, de fato, teve que investir mais tempo em questão de orientação, principalmente na questão dos relacionamentos ali, do uso das áreas comuns e outros assuntos. Então, eu não sei se isso foi algo pontual aqui com a gente, mas pelo que eu tenho acompanhado, não houve assim, uma explosão tão massiva assim com a questão da inadimplência. Houveram alguns picos, sim, mas foi algo que foi menor do que se esperava. Mas eu acho que mais deu problema, de fato, foram as áreas comuns, as reformas, essa questão mesmo dos relacionamentos, foi todo mundo trabalhar home office, aí de repente a pessoa que está trabalhando home office está do lado de uma outra pessoa que está fazendo uma reforma, e por aí afora, essas situações que a gente tinha que lidar e teve que amparar os condomínios nesse sentido, né? Então, o impacto foi sim significativo e ainda está sendo, Simone, ainda está sendo um tempo de aprendizado. Hein? As pessoas se voltaram para dentro de casa, né? Essa que é a realidade, e isso tem um reflexo, né? Como tu bem colocou, as pessoas que estão ali trabalhando, que precisam de um determinado silêncio, muitas vezes está do lado de um apartamento que está fazendo uma obra, uma reforma, enfim. Então, acaba que a mediação dos conflitos também foi algo que aumentou bastante, né? Essa questão aí da sensibilidade do síndico, enfim, para conseguir mediar isso, e dos próprios moradores, né? Dos próprios condôminos, porque nós, enquanto gestor de um condomínio, né, e eu me coloco nisso junto com os síndicos e junto com as administradoras, a gente não trabalha somente para o corpo diretivo daquele condomínio. A gente trabalha para cada condômino que está lá, né? E quando a gente fala aqui no Condoconta que a gente quer transformar a vida em condomínio, é que respire para todos, né? E que a gente consiga desenvolver um trabalho juntos, né? Para que seja melhor para todo mundo, não só para quem dirige ou para quem é o gestor, né? Dos condomínios. Então, realmente, entender, né? As pessoas, de uma maneira geral, estão tendo que ter mais sensibilidade, né? Para encontrar, assim, os limites, onde é que termina, né, o meu direito para começar o do meu vizinho, que, poxa, está ali trabalhando, né? Não tem outra alternativa, porque algumas pessoas têm alternativa, vai para a empresa, enfim, tem outras que não têm, né? Que precisa estar ali desenvolvendo o trabalho. Então, tudo isso, quando a gente fala, né, do impacto, é muito mais do que as coisas óbvias, né? Tem coisas muito sutis, assim, sensíveis, que também faz parte aí de todo esse bolo, né? Quando a gente fala de gestão de condomínio, né? Um dos principais pilares da atribuição do síndico é, de fato, a questão de gestão de relacionamento, gestão de pessoas.
E o síndico que não faz isso, ele de fato não vai ter uma vida muito longa como síndico, né? Porque o síndico ele tem que se colocar como um mediador, ele tem que de fato entender que é uma atribuição dele, sim, faz parte, e ele precisa fazer isso. E quando ele não faz, a massa toda sofre com a ausência desse mediador, desse síndico conciliador, né? Então, eu entendo que acaba criando um cenário até muito mais hostil quando o síndico não consegue fazer esse papel. Mas é cansativo, é desgastante, e isso ficou muito mais evidente agora nesse período de pandemia, né? Tá todo mundo junto ali, todo mundo querendo usar as coisas, todo mundo sem resposta, e então, de fato, isso se tornou mais evidente, né? E eu acredito que assim, a gente que faz essa função de gestor, Simone, eu acredito muito em negócios com propósito, né? Esse empreendimento novo que a gente está aqui, a gente tem muito essa filosofia, né, aqui na Youcom. A gente quer, de fato, agregar valor na vida do síndico, do corpo diretivo e também da massa como um todo. Então, tipo assim, não é só negócio, né, não é só receita, despesa. Não, é algo que, de fato, agregue valor à vida da pessoa, né? Então é isso que a gente busca aqui, cada dia que a gente vem trabalhar, dar expediente aqui na empresa. Por isso que eu acredito que eu me conectei tanto com o Condoconta, porque eu percebo que essa é a filosofia, essa é a ideia. E é isso que eu tinha muito assim interno, que eu gostaria de construir algo que de fato fosse de encontro a isso. Então, por isso que eu acredito que os negócios se conectam tão bem e as coisas têm acontecido de uma maneira bem bacana e bem legal. Ótimo. E agora falando um pouquinho de como que surgiu aí, né, a nossa aproximação, conta para o pessoal como é que foi, como é que tu conheceu o Condoconta, como é que iniciou aí o nosso relacionamento. Foi uma surpresa, Simone, confesso, porque eu tive o prazer de estar aí em Floripa ano passado, em agosto, e conheci uma pessoa que talvez você conheça, que é o Rodrigo. E o Rodrigo, a gente saímos assim para conversar, bater um papo, e falou: eu quero apresentar alguns lugares para vocês e tal, e levou a gente para conhecer a CAT. E aí, na CAT, a gente trocando ideias, falando um pouco de tecnologia, enfim, empreendimento. Ele me apresentou a sede aí do Condoconta, começou a contar sobre o negócio e eu fiquei apaixonado de cara, porque, como eu falei para você, se conectou perfeitamente com aquilo que eu entendia em questões de empreendimento, de empreendedorismo. Falei, cara, é isso que eu queria fazer, é isso que eu gostaria de construir. E a gente se conectou muito rapidamente, assim. E um tempo depois, para minha surpresa, o Rodrigo, a gente conversando, e ele, cara, queria te convidar para ser embaixador do Condoconta. Aí eu fiquei assim, fiquei paralisado, assim, eu falei, caramba, que responsa, cara. Ele falou assim, meu, eu acho que você tem a cara aí, acho que você vai desenvolver bem. Foi uma surpresa, mas uma surpresa extremamente boa, positiva, e a gente começou a construir esse relacionamento. A princípio, começamos a implantar em alguns condomínios que a gente atendia no outro empreendimento, né? E daí, enfim, Simone, foi uma coisa que a gente só evoluiu, né? Só cresceu, começamos a fazer uns trabalhos também de apresentar para o mercado, e aí eu comecei a experimentar também a ferramenta, e isso é muito legal, porque quando eu estou conversando com alguém a respeito do Condoconta, eu não falo de algo que eu ouvi falar. Eu falo de algo que eu uso todos os dias. E eu falo de algo que eu implantei nos meus clientes. Então, é algo que eu falo com propriedade, não é algo que eu estou apenas querendo
vender algo ou só apresentar algo, não. É algo que eu sei que é bom, que contribui, que soma, que transforma, né? E eu de fato uso. Então é totalmente diferente. E a gente consegue transmitir isso com uma propriedade maior por conta de ter essa experiência próxima, né? Ontem mesmo eu estava num local apresentando o banco, meu, as pessoas ficaram maravilhadas, mas foi muito legal, porque eu consigo trazer essa experiência de uma forma muito próxima para quem está ali. E a primeira pergunta que vem é, mas você usa? Sim, eu uso. Está aqui, ó, no meu celular, está aqui os meus clientes que eu recomendo, então vale muito a pena. Então é diferente, né? Então um pouquinho foi isso aí que aconteceu nessa aproximação com o Conocom. Sabe qual que é a impressão que eu tenho? Que parece que tem muitos anos que a gente está trabalhando junto, sabe, David? Parece assim que faz uma eternidade, né? De tanta coisa que vem acontecendo e que aconteceu nesses últimos meses, né? O que mais impacta, enfim, aí na região de Piracicaba e São Paulo, enfim, quando tu fala do Condoconta, o que mais impacta? O que mais as pessoas assim ficam, poxa? Eu acho que é justamente um dos pilares do Condoconta, que é a transparência. Eu acho que isso é o que mais traz impacto, tá? Isso seria em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu acredito que seja a ferramenta em si com as facilidades que ela traz na questão da gestão. A gente está vivendo um momento de disrupção. Todos os mercados estão vivendo essa transformação digital. O mercado de condomínio não é diferente, né? A gente sabe que as gerações têm as suas características e as suas peculiaridades, né? E essa geração atual está completamente mergulhada no digital, completamente habituada, e não faz sentido o nosso negócio não caminhar para isso. Exatamente. Né? Então, não faz nenhum sentido. Então, a gente, de fato, precisa ir de encontro a esse anseio, a isso que está acontecendo. E outra, é algo que é sem volta. Por mais que eu queira ou não queira, eu goste ou não goste, eu vou ter que me adaptar. Vai acontecer, é real. Né? Então, eu acredito que as pessoas estão tendo entendendo isso cada vez mais, né? Isso é cada vez mais forte dentro dos condomínios e entende-se que precisa haver mudanças e melhoras, né, na questão. E o Condoconta está trazendo isso, né? A gente percebe que dentro da ferramenta de gestão, quando traz a transparência na palma da mão, quando traz eficiência, quando pega aqueles assuntos que são repetitivos e ele traz agilidade para aquilo e permite que, ao invés de você dedicar tanto tempo, você que é gestor, tanto tempo com aquilo que é operacional, você sobre mais tempo para que você possa sentar com o teu cliente, bater um papo com ele, ouvir a dor dele e tentar se aproximar, né, desse relacionamento e aí, de fato, conseguir ajudá-lo naquilo que ele precisa, cara, isso é fundamental. E é isso que a gente vinha buscando como administradora, como gestores, e o Condoconta está trazendo exatamente tudo isso, né? Ele está dando esse amparo aí para os condomínios, sem contar com a questão da diminuição de custo com a questão das tarifas, né? Que eu ia falar. Isso, sem dúvida, é um outro diferencial e que chama muito atenção também, porque quando as pessoas começam a fazer a conta e ver o quanto que elas gastam, muitas vezes quando você fala do valor, a pessoa fala assim, poxa, mas eu gasto R$200 por mês, R$300 por mês. Mas você já pensou no valor que você gasta por ano? Fez a conta já? Aí a coisa começa a mudar um pouquinho.
Aí quando ela entende que aquilo vai sobrar no caixa dela para que ela aplique aquele valor de uma maneira mais inteligente, mais benéfica para o condomínio, muda completamente de figura. E a pessoa já, olha, eu quero ouvir mais sobre isso que você está me falando, quero conhecer mais. Então eu acho que esses são os maiores pilares aí que o Quando Conta tem trazido assim para chamado mais atenção para os síndicos aqui de Piracicaba. Boa. E qual que é a dica que tu daria com toda essa tua bagagem, essa tua experiência, né, David? Para quebrar aí os paradigmas de quem ainda tem algum receio com banco digital, porque é o dinheiro de muitas famílias, né? Uma super responsabilidade, de fato, lidar com a gestão do condomínio, enfim, com o dinheiro, né? Qual que é a tua dica para quebrar, para mudar, sabe? Para que as pessoas percam esse medo, assim, esse receio. Se sentirem mais seguras, sabe? Eu penso assim, Simone, infelizmente, colocar assim, essa desconfiança, esse receio que as pessoas têm a respeito, não só do banco digital, mas é uma gestão mais atual, quando a gente propõe trazer novas frentes, uma nova maneira, as pessoas normalmente têm um pouco de resistência. Eu acho que essa dor é legítima. Infelizmente, por conta de experiências negativas que o mercado acaba vivendo, as pessoas acabam se fechando, né? Mas o que eu penso? Independente das experiências negativas que a gente acaba vivenciando ou ouvindo falar no mercado, a gente não pode se fechar para aquilo que é novo e para aquilo que é bom. Porque o mercado, não só o de condomínio, mas todos os mercados, todos os modelos de negócio estão sendo questionados. E precisa haver uma adaptação, precisa haver uma melhora. Por exemplo, a gente acabou de falar de tarifas bancárias. Não faz sentido eu ficar gastando 5 mil, 6 mil reais por ano pagando tarifas bancárias em uma coisa que eu não tenho retorno. Não tem contrapartida nenhuma, né? Zero, entendeu? Então, as pessoas estão entendendo isso. Cara, eu quero aplicar o recurso do meu condomínio de uma forma inteligente, de uma forma que, de fato, agregue valor para o condomínio, né? E traga um retorno para a massa condominial ali como um todo, né? O coletivo. Então, as pessoas estão entendendo isso. Então, eu acho que, assim, independente das experiências ruins, nós não podemos nos fechar para o novo. Por quê? Existem muitas coisas boas acontecendo, existem muitas pessoas sérias no mercado que estão fazendo um trabalho disruptivo, um trabalho inovador e muito sério. Então, eu acho extremamente importante se abrir para o que é novo, né? Eu até estava imaginando um dos pilares aqui, falar assim, poxa, o que você falaria, por exemplo, qual a dica que você daria para os síndicos, né, ou para os gestores, assim? Uma das coisas que eu imaginei é, de fato, pensar fora da caixa, né? E fazer uma gestão fora da caixa, por exemplo, estar aberto para o que é novo. Você tem que estar aberto para o que é novo, senão você sempre vai repetir as coisas da mesma forma. E ali você muitas vezes está perdendo recursos, está perdendo oportunidades de fazer uma gestão melhor. Então, extremamente importante. Faz aquela lição de casa, no sentido de fazer os levantamentos necessários, ter ali toda a documentação que tiver que ter, enfim, tenha uma retaguarda, tenha ali toda essa questão legal aí, faça essa lição, extremamente importante, mas uma outra dica bacana conheça condomínios que usam aquele serviço, né, que já são clientes, que já têm a experiência, né? Por isso que, para mim, é bem fácil falar, porque eu uso o serviço. Não é algo que eu ouvi falar. Então, né? Exato. Exatamente. Então, de fato, eu vivo isso. Eu experiencio, tenho a experiência ali do banco diariamente.
Então, eu acho que essas duas dicas são importantes. Não se feche, independente das experiências ruins, afinal de contas, a gente precisa evoluir, a gestão de condomínio precisa evoluir, está evoluindo e vai continuar evoluindo, independente de qualquer coisa, né? E faça a lição de casa e conheça condomínios que já usam esse serviço para que você sinta-se mais confortável, mais seguro e, faça parte dessa transformação aí que, de fato, tem impactado muitos e muitos condomínios e vai impactar o Brasil, pode ter certeza. Sabe, David, que conversando contigo, a gente vê claramente, assim, a diferença, né, da gestão e da mentalidade, né, do mindset, assim, de um gestor, enfim, de um proprietário de administradora que está voltado, né, já está adequado a essa nova era, né, voltado em ser mais consultivo, né, que a empresa seja mais consultiva e não aquela empresa lá burocrática, não, mas eu sempre fiz assim, não, mas o meu sistema é assim, não, mas a minha equipe é assim, né? A gente tende a ter um certo conservadorismo pela própria natureza do ramo, né? Contábil, então tem essa raiz assim de tudo muito, né, linear. Enquanto que a gente vê pessoas assim como tu, né, e como tantos outros gestores que dá gosto de ver essa transformação digital assim pulsando, porque tu sabe que essa é uma das maiores dores que eu acho que uma administradora muitas vezes tem. Ela quer dar aquele passo, mas sabe quando tem alguma coisa que ainda não deixa, sabe? Então eu acho que essa é uma dor que realmente as pessoas precisam olhar, assim, porque não tem mais como voltar para trás, né? Ou tu enfrenta esse momento, né, e se abre para esse novo, né, que chegou com tudo, não tem mais volta, ou vai acabar perdendo cada vez mais espaço. Como a gente já vê, eu já falei isso em outras lives aqui, tem condomínios que já dizem, poxa, eu quero que, enfim, nos procuram querendo utilizar o Condoconta, mas a administradora tem resistência. E eles dizem para a gente, não, eu vou trocar de administradora. Qual administradora aqui na minha cidade que já usa o Condoconta? É assim. Então a gente dá vontade até de dizer, olha aqui, tu tá perdendo, sabe? Porque de fato vai perder espaço. Porque o cliente, que é o síndico, ele pode escolher o fornecedor que ele quiser. Não tem como amarrar o cara, né? Verdade. Sabe que um dos pilares que a gente tem aqui na Youcondo é assim, nós sonhávamos e sonhamos com uma gestão inclusiva. E para que a gestão seja inclusiva, a transparência é fundamental. Exato. Então, quanto mais transparente eu sou, mais eu consigo trazer as pessoas, né? Isso. Então, por isso que eu falo para você que os negócios eles se conectaram de uma forma muito perfeita, assim, porque é exatamente um pilar que o Condoconta tem e é um pilar que a Youcondo tem. Então, a gente quer trazer para os nossos clientes uma administração que traga ele para próximo. E a gente entende que o pilar da transparência é fundamental nesse relacionamento, né? A gente sempre pensa, Simone, que assim, eu preciso oferecer o melhor para o meu cliente. Então, eu não posso ser um empecilho para que ele viva esse melhor. Pelo contrário, eu tenho que ser um facilitador para que ele alcance esse melhor, né? Então, é o que a gente tem procurado fazer a cada dia. A gente tem muita coisa para melhorar, muita coisa para evoluir, óbvio, claro. Todos nós, mas, né? Todos nós. Todas as nossas empresas sempre têm o que melhorar, né, David?
Mas, assim, eu vou ser bem sincero, eu até brinco com as pessoas, eu sou um sonhador, né? Sou bem sonhador assim mesmo. Eu fico imaginando umas coisas assim, meio maluco. Quando eu trago umas ideias aqui, o pessoal, meu, já vem você com essas ideias mirabolantes, mas eu de fato quero construir algo que traga impacto na vida das pessoas, que transforme a vida das pessoas. E por isso que eu me encantei tanto com o projeto do Kondo Conta, porque de fato é o que ele faz e é o que a gente aqui da Rio Kondo tenta fazer e tem buscado fazer a cada dia que a gente vem dar expediente aqui no escritório. Sensacional, David. Muito legal. Poxa, Bom, realmente cada vez que a gente conversa, assim, é uma aula, né? A gente sempre aprende muito com as conversas aqui contigo. E para a gente ir finalizando, uma palavra, uma frase, um pensamento. Tu já deu um monte de dicas, mas aquela coisa assim para a gente ficar pensando. olha, uma coisa que eu aprendi de uma forma muito dura, viu, Simone? Mas eu sempre procuro dizer para as pessoas isso. Independente se você é um síndico profissional, se você quer ser um gestor de administradora, ou se você quer seguir em qualquer outra carreira, se prepare. Não seja amador no que você faz. Não, não assim, não aceite isso. Porque no país que a gente vê muitas pessoas empreendendo não por oportunidade, mas muitas vezes por necessidade. E isso reforça muito os índices de mortalidade que o Sebrae constantemente divulga, de que as empresas não duram 2 anos, 5 anos no máximo, porque infelizmente o empreendedorismo no Brasil ele não é incentivado assim como algo para ser exercido como uma oportunidade, mas infelizmente como o cara olha para um lado, olha para o outro, é a única opção que sobrou, é necessidade, ou ele vai passar dificuldade. Então, muitas vezes a pessoa inicia um empreendimento e ao longo do caminho, infelizmente, não se prepara e aí vai morrer, vai passar por situações difíceis, às vezes vai terminar até pior do que quando começou. Então, eu acho que fica fundamental para você que é síndico profissional, que de repente já fez um curso sensacional, mas não para por aí. Vá adiante, avance, se prepare e sempre almeje ser o melhor, né? E se prepare para cada vez mais poder atender melhor os seus clientes, até porque a gestão de condomínio está cada vez mais complexa, mais dinâmica, né? Eu vi isso acontecer no mercado de contabilidade quando eu estava fazendo essa transição. Foi um mercado que se tornou cada vez mais complexo, com as obrigações acessórias e por aí afora. E eu estou vendo exatamente a mesma coisa acontecer no mercado de condomínios, se tornando um mercado muito complexo, né? Onde que o amadorismo tem cada vez menos espaço e você tem que ser de fato profissional. Então, se prepare. E uma outra coisa muito bacana, que parece ser assim tão básico, mas faz toda a diferença, construa conexões. Porque quando por mais que você se prepare, por mais que você estude, você se depara com situações que aquele conhecimento, aquele estudo, às vezes não alcança. E a resposta, por muitas vezes, vai estar nessas conexões. Exatamente. Então, você construindo uma boa conexão, e aí uma outra dica seria não construa, se você é síndico profissional, não construa somente conexão com síndicos profissionais, mas abra a caixa. Então, conheça engenheiros, conheça advogados, conheça médicos, construa um network assim amplo, até porque se você fizer isso, você vai pensar fora da caixa. E se você só falar com síndicos profissionais, você vai falar
somente a linguagem ali, você vai pensar dessa maneira, mas se o teu network é amplo, certamente você vai ter uma quantidade de ideias maior, você vai perceber possibilidades diferentes e vai trazer diferenciais para a tua gestão, né? E certamente você vai agregar muito valor, porque você vai trazer sacadas diferentes, né? Porque você se alimenta de caixas diferentes, então possivelmente você vai ser uma pessoa diferente. Nós somos Eu acho que plurais, né? Nós somos seres plurais. A gente precisa estar olhando muitas coisas, né? É isso aí. E colocar paixão, né, David? Colocar o coração, colocar paixão. Sem paixão não funciona, né, Simone? É verdade. Querido, muito obrigada. É sempre muito bom trocar contigo, já te falei isso. A tua calma, a tua ponderação, a tua sabedoria sempre agrega muito. Aqui me despeço em nome de todos, agradeço quem esteve com a gente aqui. Hoje, 51 minutos. Nem sentimos passar, aqui. Viu? Verdade. Muito obrigada, tá, Eu que agradeço. Bom. A gente está aqui juntos, né, construindo aí esse mundo melhor dentro dos condomínios. Gratidão, sucesso para ti, conta com a gente. Eu agradeço pela gentileza e precisando, estamos às ordens. Com certeza. Um grande abraço, querido. Pra tchau, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, pessoal. Tchau, tchau.